Olá, o meu nome é Sofia e neste vídeo vou falar-te acerca do narcisista dissimulado. Parece-te bem? Então carrega aí no botão subscrever e vamos começar com isto. Este é um vídeo que eu já deveria ter feito há mais tempo, tenho andado a adiar, até que um dia destes uma querida escreveu num comentário pediu num comentário que ela escreveu, para eu falar acerca do narcisista dissimulado. E pronto. Decidi então fazer agora o vídeo, mas a realidade é que assim, um narcisista dissimulado é muito difícil de descrever porque eles são muito contraditórios na sua personalidade, na maneira como eles agem. Eles são seres extremamente contraditórios. O narcisista dissimulado, eles são a cobra na relva, a serpente na relva, eles são as víboras, eles são o lobo com pele de cordeiro. Eles são extremamente perigosos, no meu ponto de vista, eles são os mais perigosos dentro de todos os narcisistas. Eles são os meus favoritos, de uma certa forma, porque são os que dão mais matéria para estudar, são os que têm mais conteúdo para estudar dentro do narcisismo. E é o seguinte, o narcisista dissimulado, eles também são conhecidos por narcisista oculto, tímido, introvertido ou vulnerável. Podem ser também chamados narcisista oculto, narcisista tímido, narcisista introvertido ou narcisista vulnerável. E isto porquê? Eles são mesmo isso. E isto porquê? Porque eles sabem o que são. O narcisista dissimulado, ele sabe aquilo que é. Ao contrário dos outros narcisistas, por exemplo, o narcisista evidente, ele não sabe, não se conhece a si próprio. Ele não sabe, não conhece os seus próprios medos, as suas próprias inseguranças. Não sabe a pessoa que é. O narcisista dissimulado, ele sabe o que é. Não ao ponto de pensar, ok, eu sou um narcisista, mas ao ponto de saber que no interior dele ele não é melhor que os outros. Enquanto que o narcisista evidente pensa, porque fez a sua própria lavagem cerebral, o narcisista pensa que o narcisista evidente pensa que realmente é melhor que os outros. O narcisista dissimulado não pensa dessa forma. Ele sabe que é uma pessoa fraca, ele sabe que é uma pessoa inferior e ele tem consciência disso e, portanto, por isso é que ele é tímido. Por isso é que ele é introvertido, porque ele tenta esconder essa parte fraca das pessoas. E ele não quer que as outras pessoas saibam essa parte fraca neles. Por isso é que eles são tímidos, ou são introvertidos. Mas vou passar a explicar mais. Eles são seres muito contraditórios. Então é assim, o narcisista dissimulado, eles sentem um vazio dentro deles. Porque como eles são seres inferiores, de forma emocional, eles sentem um vazio dentro deles, eles sentem insegurança, vergonha, ansiedade, eles duvidam deles próprios. Eles são vulneráveis, principalmente ao stress. Quando o narcisista dissimulado, ou o narcisista oculto, como queiram chamar, quando eles estão sob muito stress, eles ficam completamente vulneráveis, eles ficam completamente devastados. Emoções muito fortes no narcisista dissimulado causam um grande impacto sobre ele. Eles são tímidos, eles não têm confiança neles próprios, eles duvidam deles próprios, eles não têm confiança neles próprios. Eles têm tendência a depressões, eles têm pena deles próprios, eles são extremamente sensíveis a críticas.
eles são amargurados, são pessoas amarguradas, têm uma mentalidade de vítima, eles fazem-se muito de vítimas. Eu falava com um narcisista que ele costumava. Que houve uma vez que, quando tivemos uma discussão, ele ficou tão. Pronto, depois da discussão, ele chegou a dizer-me: Ai, agora vou beber um sumo porque eu tive um pesadelo e acordei à meia da noite com o pesadelo. E eles têm aquela mentalidade de vítima. Quer dizer, quantas vezes é que a gente não acorda com pesadelos e não acorda de manhã depois de ter um pesadelo e a gente arranja-se, toma um pequeno almoço e vai trabalhar, certo? Não andamos aí, eu tive um pesadelo. Mas o narcisista dissimulado é assim, tem aquela mentalidade de vítima. Eu tive um pesadelo, eu tenho que ir beber um sumo, eu tive um pesadelo. Eles não se sentem compreendidos. O narcisista dissimulado não se sente compreendido. Ele acha que ninguém os entende. Mas é claro que ninguém os entende, porque eles são uma coisa e depois mostram ser outra coisa. É normal que ninguém os entenda. São ressentidos, como eles não se sentem compreendidos, eles têm aquele ressentimento pelas pessoas, de que nada é da forma que eles querem, e depois têm aquela atitude infantil de fazerem birras porque nada é do jeito que eles querem. Têm maturidade infantil, eles têm a maturidade emocional de uma criança de 4 anos. Ou menos, às vezes. Eles têm muito medo de serem julgados pelas suas fantasias de grandiosidade. Eu já explico isto melhor. Eles sabem que a imagem que eles transmitem às pessoas é falsa. Eles sabem disso. Eles sabem que a imagem que dão às pessoas, que a imagem que querem transmitir às pessoas que é falsa, eles sabem disso, mas por isso é que eles são introvertidos, por isso é que eles são tímidos, porque eles não querem que as pessoas descubram o que vai no interior deles, eles não querem que as pessoas descubram que a imagem deles é falsa. Porquê? Porque eles querem ser vistos como grandiosos, querem ser vistos como os heróis, mas já explico isso melhor. Basicamente é isso que se passa no interior do narcisista, e para eles, como eu já disse anteriormente, certas emoções para os narcisistas dissimulados são muito fortes ao ponto de os deixar devastados com depressão, ansiedade, síndrome de stress pós-traumático, etc. No exterior e na maneira como o narcisista lida com a vítima e lida com as pessoas, mas principalmente com a vítima, o narcisista dissimulado, da mesma forma que o narcisista evidente, eles têm aquela atitude de grandiosidade, da grandiosidade, arrogância. O narcisista dissimulado também tem tendência para o heroísmo, que são de se mostrarem os heróis, de serem aquelas pessoas que fazem que fazem grandes atos de solidariedade. São pessoas que não têm conhecimento de limites, eles não reconhecem os seus limites, e eles próprios não têm limites para com eles próprios, no sentido, a ausência de limites do narcisista dissimulado leva o narcisista dissimulado a ter atitudes até mesmo, tanto emocionais como físicas, até mesmo físicas, leva-os a ter atitudes de incesto. São extremamente sensíveis ao criticismo. Tu não podes dizer uma crítica construtiva ao narcisista que ele leva isso a mal, ele tem uma explosão de raiva. Às vezes até mesmo tu nem estás a fazer uma crítica, estás a dar um conselho ao narcisista e ele toma o teu conselho como se fosse uma crítica e tem uma explosão de raiva. São extremamente sensíveis a isso.
Tal como o narcisista evidente, o narcisista dissimulado é muito centrado nele próprio, é muito virado para ele próprio. Desculpem lá, eu não sei porque é que a minha câmera está a tremer por todos os lados. Mas pronto. Eles são dramáticos. São pessoas dramáticas, tal como já falei anteriormente. Ai, ninguém me entende. Ai, as pessoas não me entendem. Ninguém percebe as minhas intenções. Isto é uma forma de chamar a atenção. É aquela imaturidade infantil, aquela imaturidade emocional de querer chamar a atenção das pessoas, de ai meu Deus, eu tive um pesadelo, ai meu Deus, eu perdi o autocarro, ai. São extremamente dramáticos. São teimosos, narcisista dissimulado, são extremamente teimosos. Qualquer pessoa que tenha convivido com um narcisista dissimulado sabe que eles são teimosos e eles podem estar completamente errados, podem não ter razão nenhuma, mas eles ainda querem fazer ver o seu lado, ainda querem fazer com que as pessoas acreditem no lado deles. Portanto, eles são extremamente teimosos e depois lá está. Quando uma pessoa não cede às vontades do narcisista ou não concorda com o narcisista dissimulado, lá está, eles partem para o dramatismo, para a imaturidade emocional, para as atitudes infantis, etc. Uma coisa que eu quero aqui salientar muito brevemente, o narcisista dissimulado, ao contrário, se calhar, do narcisista evidente, o narcisista... isto é um bocado para todos os narcisistas, mas eles têm... Mas o narcisista dissimulado tem aquela tendência que eu chamo a síndrome de o meu cocó não cheira mal. Porque eles acham isso mesmo, eles acham que vão à casa de banho e o cocó deles não cheira mal, eles acham que não precisam de tomar banho muitas vezes, que não precisam de colocar desodorizante. Mas isso é uma coisa que eu depois hei de fazer num outro vídeo. Eu gostaria de falar acerca da higiene do narcisista, porque foi algo que eu notei, é algo que eu, mesmo em inglês, eu não vejo as pessoas falarem nisso muito, muito frequentemente, como sendo um ponto ali, um sinal de que poderemos estar a lidar com uma pessoa narcisista, que é a falta de higiene. O narcisista dissimulado, se perguntarem ao narcisista dissimulado como foi a infância deles, eles muito provavelmente vão falar da infância deles como se tivessem tido uma infância perfeita. E muitas vezes não foi. Muitas vezes foi completamente o contrário. Muitas vezes tiveram uma infância completamente abusiva, por isso é que eles são dissimulados, porque eles foram recalcados de tal forma, foram oprimidos de tal forma que eles não desenvolveram as emoções deles. Por isso é que eles têm a maturidade emocional de uma criança. E, portanto, porquê é que eles descrevem a infância deles como uma infância perfeita? Porque se eles te disserem a ti, não, a minha infância foi perturbada, eu fui abusado, eu tive muitos problemas com os meus pais, tive muitos problemas com a minha família. Se o narcisista te disser isso, tu vais começar a duvidar do narcisista, vais começar a pensar que o narcisista pode ter algum problema de personalidade, vais começar a pensar que o narcisista pode ter algum problema de autoconfiança. Portanto, por isso é que eles descrevem que a infância deles foi perfeita, para que tu não tenhas esses pensamentos acerca dele, para que tu não duvides dele, porque vais pensar, ok, se ele teve uma infância perfeita, então ele é uma pessoa perfeita, ele foi bem tratado pelos pais e pela família enquanto era criança. Alguns narcisistas dissimulados dizem que tiveram uma má infância, mas se calhar não dizem tão detalhadamente. E isto é uma coisa que os criminologistas fazem, mesmo ao traçarem perfis de criminosos. Eles vão estudar o passado
principalmente a infância dos criminosos, para perceberem porque é que eles são criminosos. Portanto, o narcisista dissimulado demonstra e diz às pessoas que teve uma infância perfeita. O narcisista dissimulado, isto é uma coisa que todos nós já sabemos, eles projetam as inseguranças deles e os defeitos deles sobre ti. Mas como é que eles fazem? Eles não projetam tipo, tu és insegura, tu és... Eles fazem isto, sim, podem fazer mesmo desta forma, podem dizer que tu és uma pessoa insegura, tu não tens confiança em ti própria, etc. Mas não dizem logo do início. O que eles fazem é, usam manipulações, usam o gaslighting e vão sucessivamente, dia após dia, colocando essas sementes no teu cérebro para que tu comeces a duvidar de ti própria. Ele no início é capaz de dizer: olha, Sofia, tu és uma pessoa inteligente, tu és uma pessoa que compreende os outros, mas depois, passado uns dias, ou passado umas semanas, mas Sofia, tu estás errada, tu não percebeste muito bem isso, tu não compreendeste, tu não entendeste bem isso, tu estás errada. Ou seja, começa a colocar dúvidas na tua cabeça, isto é o gaslighting, e falo progressivamente, dia após dia, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, muito subtilmente. Os narcisistas dissimulados projetam as inseguranças deles e os defeitos deles sobre ti. Pronto. Outra coisa, mentem. Os narcisistas dissimulados mentem muito. Isto toda a gente sabe, isto é óbvio, porque eles mentem. Porquê? Porque é mais uma forma de fazer o gaslighting, é mais uma forma de manipulação, é mais uma forma de te mandarem abaixo, de colocarem as sementes na tua cabeça. Depois se tu dizes aí ao narcisista dissimulado: mas olha, estás a mentir, mas tu não falaste isso antes. Não, tu és maluca, és uma insegura, tu estás a duvidar de mim, porque tu não tens boa memória, então duvidas das coisas. Entendem? Se a gente olhar para a vida deles, no passado, o narcisista dissimulado demonstra ter tido uma vida desorganizada. Muitas falhas durante a vida deles, no trabalho, com outras pessoas, na família, com responsabilidades perante a vida. Tiveram muitas falhas. É claro que há outras pessoas com outros transtornos de personalidade também têm falhas na vida deles, mas isto também é mais um sinal, é mais uma característica do narcisista dissimulado. Eles têm falhas na vida deles. Tem uma vida desorganizada, a vida deles é um bocado desorganizada, confusa. Fazem muito, não pedem desculpas. Narcisista dissimulado não pede desculpas. Por mais que faças ver ao narcisista dissimulado que ele está errado, que ele teve uma má atitude contigo, ele não pede desculpas. Esquece. Já falei isto, birra de criança, maturidade infantil, já falei sobre isto. Eles não dão a parte fraca, eles não dizem tens razão, eles não dizem... Mesmo quando tomas uma decisão, olha, vamos àquele lugar hoje, vamos àquele parque, vamos dar um passeio naquele parque. Eles mudam isso, eles são capazes de ir na direção daquele parque, naquela. Tá bem, olha, vou fazer a tua vontade, depois a meio do caminho e mudam. Olha, vamos dar um passeio ao lago, em vez de irmos ao parque, vamos ao lago. Eles não dão a parte fraca, eles não dão o braço a torcer. Porquê? Porque isto é tudo uma imagem que eles querem passar às pessoas. É uma imagem de que eu sou o boss, eu sou o grande, eu sou o que tem controle aqui na situação. Eles têm imaturidade. Eles têm uma maturidade infantil, têm uma imaturidade emocional, mas eles têm inteligência de adulto.
Porque se eles não tivessem... têm inteligência de adulto, mas chega a um ponto que não têm assim tanta inteligência quanto isso. Quando a gente começa a conhecer bem um narcisista dissimular, a gente começa a pensar, poças, mas eles são tão ridículos. Que desculpas ridículas que eles dão, que comentários ridículos que eles fazem. Mas eles têm inteligência de adulto, eles acumulam conhecimento como adulto, por isso é que eles sabem fazer o gaslighting, por isso é que eles sabem manipular, eles sabem isso tudo. Eles têm uma falsa personalidade. Eu penso que já falei isto antes, mas vou voltar a falar. Eles têm uma falsa personalidade. Aquilo que eles demonstram no exterior deles, que basicamente é a grande máscara do narcisista dissimulado, é a falsa personalidade. O que caracteriza o narcisista dissimulado num todo é a sua falsa personalidade. Eles querem a tua simpatia. O narcisista dissimulado quer a tua simpatia. Porquê? Porque assim, ao contrário do narcisista evidente, o narcisista não quer a tua simpatia. Porque se tu dás a tua simpatia ao narcisista evidente, isso vai fazer com que tu estejas acima do narcisista evidente. O narcisista evidente não quer a tua simpatia. Ele quer a tua raiva, ele quer que fiques chateada com ele. O narcisista dissimulado quer a tua simpatia. Porquê? Porque ele quer que tu confies nele para ele poder fazer as manipulações dele e o gaslighting. Quer que tu confies nele, quer a tua simpatia, porque ele quer que tu cuides dele. O narcisista dissimulado quer que tu cuides dele, como se ele fosse uma criança. Eles querem ser aceitos por aquilo que eles são, basicamente. Outra situação, eu estou aqui a ler as minhas notas. Os narcisistas, isto é super interessante, os narcisistas dissimulados, eles não têm empatia, tal como os outros tipos de narcisismo. Uma coisa que eu quero salientar aqui, o narcisista dissimulado é parecido com o narcisista cerebral, assim como o narcisista evidente, ou clássico, é parecido com o narcisista somático. Ou o somático é parecido com o clássico e o cerebral é parecido com o dissimulado. Mas têm as suas diferenças. Mas uma coisa que eu queria falar, o narcisista dissimulado, eles não têm empatia. Tal como qualquer outro narcisista, eles não têm empatia. Mas eles sabem o que é empatia. A diferença é que eles não conseguem sentir empatia. O narcisista dissimulado, ele não consegue sentir empatia pelas pessoas, apesar de saber o que isso é. Ele sabe que empatia é colocar, a se colocar no lugar das outras pessoas. E o que é que acontece? O narcisista dissimulado, ele finge empatia. Ele finge empatia e ele até mesmo ele é capaz de, para poder fingir empatia, ele é capaz de imitar pessoas, atores dos filmes, personalidades, pessoas famosas, personalidades, celebridades. Eles, tal como um adolescente quando imita aquela pessoa da banda de rock, etc. O narcisista, mesmo depois de ser adolescente e ser um adulto já bem crescido, eles continuam a imitar. Eles imitam atores e é dessa forma, porque eles aprendem a imitar esses atores, aprendem a imitar essas pessoas. E é dessa forma que demonstram empatia. Até eu já ouvi falar de situações em que o narcisista dissimulado fazia, quando tentava demonstrar empatia e quando tentava demonstrar sentimentos por outras pessoas, citava frases de filmes ou de livros para mostrarem essa empatia. Ou seja, eles são muito teatrais. Outra coisa, os narcisistas dissimulados,
eles ficam nervosos com elogios. Se uma pessoa dá um elogio a um narcisista dissimulado, eles ficam nervosos, eles não sabem lidar. E ficam nervosos porquê? Porque eles, quando eles recebem um elogio, é porque eles percebem que é porque fizeram algo de bom, fizeram algo bem, tiveram sucesso em alguma coisa. E então eles querem explodir de alegria, explodir de grandiosidade, explodir em arrogância. Querem ser arrogantes, mostrarem-se superiores, querem mostrar a sua grandiosidade ao mundo, querem mostrar as suas fantasias de grandiosidade ao mundo, mas não podem, porque se eles fazem isso, tu vais perceber o que é que ele é. Vais perceber vais perceber que o narcisista quer se mostrar grandioso e ele fica nervoso porque ele não quer que tu percebas isso, ele quer que tu gostes dele pela sua falsa humildade. E então eles ficam naquela... o narcisista dissimulado fica naquela... Olha... eles recebem elogio, eles ficam ali nervosos. Fiz algo de bom. Em vez de... Pronto, olha... Fiz algo de bom. Epá, estou super contente. Gostaram do meu trabalho. Uau, olha... Ainda bem. Tive sucesso em alguma coisa. Ótimo. Não, eles ficam nervosos ali. Querem explodir na sua grandiosidade. Ai, sim, eu sou grandioso. Eu sou melhor que os outros. Eu sou um herói. Mas não podem, porque se fizeres isso, porque se eles fizerem isso, isso vai destruir a falsa humildade que ele tanto construiu para transmitir ao mundo e principalmente às vítimas. Uma pessoa pode estar aqui a tarde toda a falar sobre o narcisista dissimulado, há sempre qualquer coisa para dizer. O narcisista dissimulado, ele não quer que tu sejas... ele não olha para ti pela pessoa que tu és. Ele olha para ti por aquilo que tu podes dar a ele, não em termos materiais, não só em termos materiais, pode ser também nisso, mas em termos emocionais. Em termos emocionais, porque assim, o narcisista dissimulado, e isto é a grande contradição neles, eles são bastante inseguros, eles são bastante tímidos, eles têm tendência para a depressão, para o vazio, para a ansiedade, para tudo isso, porque eles sabem o que são, mas eles querem se mostrar grandiosos porque eles têm vergonha de mostrar que são seres fracos. E quando tu mostras... E o narcisista, ele quer... Quando tu mostras ao narcisista que apesar de que tu és boa pessoa, que tu és uma pessoa empática, ele inveja-te por isso. E ele quer destruir isso porque ele não consegue sentir isso. E... o narcisista dissimulado, ele quer que tu sejas como um amparo para ele. Não no ponto de que ajudes ele, mas ao ponto de te sentires miserável como ele se sente. Por isso é que ele tenta te destruir. É para te sentires miserável da maneira como eles se sentem. Por isso é que eles projetam as inseguranças deles em ti, as falhas deles em ti, os defeitos deles em ti, para que te sintas miserável, para que depois ele possa dizer: estás a ver, é assim que eu me sinto, agora já te sinto. Para eles depois para dizerem à vítima. Não, eles não dizem diretamente à vítima, mas eles pensam isso. Quando veem a vítima a sofrer, eles pensam
ótimo, ainda bem que ela está a sofrer, porque assim ela está a sentir aquilo que eu sinto. E isto é tudo muito bizarro, porque assim, os narcisistas dissimulados, eles entram em brigas, entram neste tipo de disputa com as vítimas de quem é mais fraco, e neste tipo de briga de quem é mais fraco para com as vítimas, para mostrarem às vítimas aquilo, para fazerem com que as vítimas se sintam inferiores, para, estás a ver, eu agora percebes como é que eu me sinto, etc. Mas na realidade, essa briga que eles fazem com as vítimas, eles deveriam fazer com eles próprios. Eles deveriam fazer com eles próprios, eles deveriam aceitar eles deveriam aceitar as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos, as suas próprias falhas, os seus próprios defeitos e serem eles a lidarem com essa situação. Mas isso não acontece porque eles têm uma imaturidade emocional, eles têm a maturidade emocional de uma criança de 2, 3, 4 anos. Por isso é que eles não conseguem lidar com eles próprios e com as suas próprias inseguranças, com os seus próprios defeitos. E então eles projetam isso nas vítimas porque eles sentem inveja das vítimas serem boas pessoas e eles sentem inveja porque não conseguem ser como as vítimas. Então eles têm que destruir as vítimas porque é uma ameaça, as vítimas são uma ameaça para com a existência do narcisista dissimulado. Porque o narcisista dissimulado, e assim, qualquer pessoa tem aquela tendência de, ok, eu quero que as pessoas apreciem, não todas, mas eu quero que muita gente aprecie a minha personalidade, o trabalho que eu faço, etc. O narcisista dissimulado quer que toda a gente goste deles. Perdão. Quer que toda a gente goste deles, mas não quer que ninguém veja aquilo que eles são. E por isso é muito difícil descrever o narcisista dissimulado, porque eles são seres extremamente contraditórios. E depois eles são seres que, quando eles se tornam depressivos, eles vão à procura de consolo, de uma certa forma de consolo maternal nas vítimas. Eu vi isto acontecer. Há pouco tempo eu vi um narcisista dissimulado com quem eu costumava falar. E ele estava na rede social a trocar comentários com um amigo e o amigo começou a mandá-lo abaixo e a ridicularizá-lo de uma certa forma construtiva, porque o amigo não estava de acordo com ele, achava que ele não tinha razão, e o amigo de uma certa forma ridicularizou-o, mas de uma forma amigável. Mas o narcisista dissimulado, com quem eu já não falava há um par de meses, calou-se em relação a isso. E eu vi aquela conversa e eu pensei, ok, eu já não falo com esta personagem, com este narcisista dissimulado há um bom tempo. Portanto, agora que alguém o mandou abaixo, que alguém o ridicularizou, ele vai tentar falar comigo novamente, fazendo o hoovering e para ter algum consolo. E foi isso que aconteceu. Ele tentou falar comigo novamente publicamente na rede social, num comentário que eu fiz com esse amigo dele, porque eu também sou amiga desse amigo dele. E ele veio, tentou ridicularizar-me, ou seja, ele não conseguiu, na discussão que ele teve com o amigo, ele não conseguiu sair da discussão de uma forma superior, de uma forma grandiosa. Portanto, ele tentou ridicularizar-me, a mim, para que ele saísse vitorioso dessa ridicularização e dessa discussão de que ele estava a tentar ter comigo, para que ele tentasse sair vitorioso daí, para alimentar o ego dele, para se sentir inchado, para que
alimentasse o ego dele para que esse alimento de ego que ele queria tirar de mim, que ele queria tirar da briga, da briga que estava a tentar ter comigo, para que isso preenchesse o vazio da briga que ele teve com o amigo. Entendem? É claro que ele não levou a melhor. Não levou a melhor. E pronto, ficou com outro ferimento narcisista. E agora ele deve estar a pensar nisso. E não quero saber disso para nada. E vocês devem estar a pensar: oh Sofia, mas porquê é que ainda lidas com narcisistas, principalmente dissimulados? Porque é muito difícil lidar com eles emocionalmente. É extremamente difícil, mas eu quero estudá-los e quero conhecê-los, de conhecer a mentalidade deles e conhecer as atitudes deles e pronto, e as intenções deles, basicamente. E também para futuros estudos meus, eu faço questão, não faço questão, mas não me importo de vez em quando falar com narcisistas. E pronto, eu espero que tenha... É assim, tem muito que se lhe diga em relação ao narcisista dissimulado. Eles são completamente contraditórios. Aquilo que eles sentem no interior deles, eles não sentem, eles demonstram o contrário no exterior. E é isto, basicamente é isto. Eles querem, o narcisista grandioso, o narcisista dissimulado, ele procura em ti aquilo que ele quer que tu sejas para ele. Por isso é que ele tenta-te mudar e não te aceita como é e ignora-te aquilo que tu és, etc. Mas basicamente é isto. Eles são muito inseguros, sentem vergonha. Os narcisistas dissimulados sentem muita vergonha. Mas eles... e depois é assim... Eles também têm atitudes de grandiosidade. Eu acho que já falei isto anteriormente, mas não me recordo. Mas eles, lá está. Eles são dissimulados, eles são tímidos, introvertidos, vulneráveis, ocultos, mas eles têm também atitudes de grandiosidade porque eles não querem ser vistos como pessoas fracas. E é que tudo aquilo que são pessoas mais fortes do que ele, que têm uma maturidade emocional maior do que a deles, eles querem destruir. Neste caso são as vítimas. E destruir e de uma certa forma sugar a personalidade das vítimas, porque chega a um certo ponto que parece que eles começam a comportar-se como as vítimas. Parece que eles sugam a personalidade das vítimas. Lá está, talvez um pouco aquela situação que eu estava a falar. Eles imitam atores para que a vítima goste deles e para que a vítima pense que eles têm empatia e simpatia para com a vítima. Eles imitam esses atores e se calhar da mesma forma imitam também a vítima para que outras pessoas pensem que o narcisista dissimulado é realmente uma pessoa de valor, mas não. É uma criança, é uma criança de 4 anos com uma maturidade emocional de 2, 3, 4 anos, que são extremamente invejosos, com cheios de ressentimento para com as outras pessoas e basicamente querem destruir as outras pessoas. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigada por todos os comentários que têm feito. Partilhem o canal, partilhem os vídeos, façam joinha, façam os comentários que quiserem e quando souber responder eu responderei, quando não souber responder não responderei. Já sabem como é que é. Muito obrigada por assistirem ao vídeo e até um próximo vídeo. Façam um favor de serem felizes. Obrigada.